Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Leonardo Miranda e hoje darei continuidade ao nosso conteúdo de cinética química, tá certo? Então prestem bastante atenção na aula, façam anotações, tá? E vamos lá. Então, pessoal, como as reações elas ocorrem, não é? Então, para duas ou mais substâncias reagirem quimicamente, são necessárias duas condições: o contato, tá, entre os reagentes e uma certa afinidade química entre eles, tá? É primordial, gente, que as moléculas dos reagentes sejam postas em contato do modo mais eficaz possível, tá? Podemos constatar esse fato colocando um comprimido efervescente na água. Então, trouxe aqui uma imagem ilustrativa para explicar este fenômeno para vocês, tá? Bom, vocês percebem que há dois copos na imagem, né? E nestes copos será adicionado comprimidos, tá? Comprimidos efervescentes de modos diferenciados. Vou explicar para vocês. Percebam aqui nesta imagem, olhem bem aqui para esta imagem, tá? Se pusermos, gente, um comprimido inteiro, olha aqui o comprimido inteiro, tá certo? Notaremos, gente, uma certa efervescência, tá certo? Vocês estão percebendo aqui a efervescência, ó, coloquei o comprimido inteiro no copo e aí vai aparecer uma certa efervescência. Por outro lado, se moermos o comprimido, olha só, eu moei o comprimido, tá? Estou adicionando novamente no copo o pó do comprimido, tá? E colocarmos o pó na água, a gente vai verificar que a efervescência será muito mais intensa, né? Bom, gente, isso acontece porque em pó a superfície de contato, tá, do comprimido com a água, ela será muito maior. Bom, é fundamental também que os reagentes eles tenham uma certa afinidade química, tá bom? Ou seja, uma tendência natural para reagir. Por exemplo, o ferro, gente, esta imagem aqui, eu trouxe a imagem de um ferro, tá? Ele se oxida, ou seja, ele enferruja lentamente quando exposto ao ar. Vocês conseguem ver esta imagem aqui, nesta imagem, o ferro enferrujado? Pois é, provavelmente este ferro ele estava exposto no ar, provavelmente em alguma obra, não sei. E aí, com o tempo, ele começou a oxidar, a enferrujar, não é isso? Bom, em contrapartida, né, por outro lado, a oxidação do sódio, pessoal, no ar, ele é muito rápida devido à afinidade química entre o sódio e o oxigênio, tá? É tanto que o sódio ele é guardado imerso em querosene para não se oxidar. Falaremos agora da teoria das colisões, tá? Bom, a partir dos estudos, né, do estudo dos fatores que influem na velocidade das reações, os cientistas eles imaginaram uma explicação simples para o modo pelo qual são quebradas as moléculas dos reagentes e são formadas as moléculas dos produtos de uma reação, tá? E aí, gente, todo esse fato ele é chamado de teoria das colisões, tá? E isso ele pode ser explicado com o auxílio da seguinte imagem, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Nesta imagem, nós temos o seguinte: uma molécula de H2, dá para perceber aqui, né? E uma molécula de I2, ó, duas moléculas de I2, elas se aproximam com bastante velocidade, ó. Dá para perceber elas se aproximando? Pois é, gente. E aí, a seguir, elas se chocam violentamente, ó. Pá, pá, bater uma na outra, tá? E aí, por fim, quando elas se chocam, as duas moléculas produzidas, né, elas se afastam rapidamente, ó. Chocou, se afastou, não é isso? Então, gente, esse mecanismo é um dos mais simples, né? Porque a reação ela ocorreu em uma única etapa, tá? Que é chamada de reação elementar ou parcial.
A teoria das colisões ainda prevê que a velocidade da reação depende, tá? Da frequência dos choques entre as moléculas, ou seja, gente, um maior número de choques por segundo, ele implicará um maior número de moléculas reagindo, tá? E, portanto, maior velocidade da reação. Além do mais, irá depender também da energia ou violência desses choques, tá? Uma tombada violenta, né, chamada de colisão eficaz ou efetiva, terá mais chances de provocar reação entre as moléculas que uma tombada fraca, né, chamada de colisão não eficaz ou colisão não efetiva. Além do mais, irá depender também da orientação apropriada das moléculas no instante do choque, né? Uma trombada, gente, de frente, uma colisão frontal, ela será muito mais eficaz que uma trombada de raspão, né? Colisão não frontal. Esse fato ele depende também do tamanho, tá certo? E do formato das moléculas reagentes. O efeito das várias formas de energia sobre a velocidade das reações químicas. Bom, o primeiro efeito que eu queria falar para vocês, que eu quero falar para vocês, na verdade, é o efeito da temperatura na velocidade das reações. Bom, gente, uma observação corriqueira em nosso dia a dia é o fato de que um aumento de temperatura, né, ele sempre acarreta um aumento na velocidade das reações, tá certo? Então, gente, podemos observar isso, por exemplo, quando aumentamos a chama de um fogão para cozer, né, os alimentos mais depressa, ó. Ou quando usamos a panela de pressão, tá, para atingir temperaturas mais altas e acelerar o cozimento, né, dos alimentos. Ou ao contrário, quando usamos a geladeira ou o freezer, né, para diminuir a velocidade de deterioração dos alimentos. Devemos reconhecer, porém, que a temperatura é um dos fatores que mais influem na velocidade de uma reação química. De fato, gente, um aumento de temperatura ele aumenta não só a frequência dos choques entre as moléculas reagentes, como também a energia com que elas se chocam, tá? Além do mais, para atingir a elevação correspondente ao estado ativado, as moléculas reagentes elas devem ter uma energia igual ou maior que uma energia, né, mínima, chamada de energia de ativação. Mas, professor, o que seria essa energia de ativação? O que é, gente, essa energia de ativação? Bom, a energia de ativação é a energia mínima que as moléculas devem possuir para reagir ao se chocarem, isto é, para haver uma colisão efetiva. Bom, o segundo exemplo, né, de efeito das várias formas de energia sobre as velocidades das reações químicas é o efeito da eletricidade na velocidade das reações. Bom, do mesmo modo que o calor, a eletricidade também é uma forma de energia que influi na velocidade de muitas reações químicas. Esse fato, gente, é observado, por exemplo, quando ocorrem raios na atmosfera, provocando a seguinte reação. Tá? Observem a seguinte reação química, tá bom? Bom, o NO, o monóxido de nitrogênio formado, percebam aqui que eu tenho meus reagentes, tá? Por outro lado, eu tenho meus produtos após a setinha, tá? Então, o NO formado, ele se transforma em NO2, ou seja, em dióxido de nitrogênio, e em seguida ele se transforma em HNO3, ou seja, em ácido nítrico, tá? Que vai se formar no solo, os nitratos, necessários ao desenvolvimento dos vegetais, tá? Então percebam aí a questão da eletricidade, tá bom? O outro efeito é o efeito da luz na velocidade das reações, tá? Bom, da mesma maneira que o calor
E a eletricidade, a luz também é uma forma de energia que influi em muitas reações químicas. Quando ficamos diretamente expostos ao sol, quando ficamos expostos ao sol, do meio-dia, por exemplo, vamos supor que nesta imagem essa mulher aqui está tomando banho de sol, tá? Ao meio-dia em ponto, lá na praia, tá? As queimaduras que sofremos na pele são resultados da quebra das moléculas formadoras da própria pele, tá? Bom, aliás, gente, não se esqueçam, tá? De que devemos evitar a exposição direta ao sol entre as 10, tá? E as 15 horas, quando a maior quantidade de radiação ultravioleta de energia, ainda maior que a luz visível, provoca grandes queimaduras, tá certo? Graves queimaduras. Então, vamos tomar esse cuidadozinho aí, tá? Um segundo exemplo, gente, é o exemplo da água oxigenada. Olha só a águazinha oxigenada aqui, que provavelmente vocês têm em casa, ou podemos encontrá-las na farmácia, tá certo? Bom, essa água oxigenada, ela deve ser guardada em frascos escuros, percebam aqui, o frascozinho escuro, pois se decompõe rapidamente quando exposta à luz, tá? As reações que são influenciadas pela luz são chamadas de reações fotoquímicas, tá? Elas podem ser classificadas em fotossíntese. Bom, a fotossíntese é quando, a partir de moléculas menores, obtemos moléculas maiores, tá? Ou fotólise, quando, a partir de moléculas maiores, obtemos moléculas menores, que, no caso, é o contrário da fotossíntese, né? Bom, pessoal, nossa aula teórica fica por aqui, tá? Nossa aula de hoje fica por aqui. E agora, gente, iremos pôr em prática o que aprendemos um pouco da aula de hoje, tá? E da aula passada, da aula anterior, sobre a introdução de cinética química, tá? Trouxe aqui pra gente umas questões, tá? Pra gente resolver juntos, tá? Tanto para relembrar alguns conceitos da aula anterior, como para rever algumas coisas da aula de hoje, para fixar, beleza? Então, pegue o caderninho de vocês, façam as anotações e vamos praticar. Bom, gente, nessa primeira questão eu trago uma pergunta, né? É um conceito. O que é cinética química? Vocês saberiam definir cinética química através das aulas já ministradas para vocês? Bom, gente, cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas e dos fatores que influem nessa velocidade, tá certo? Então, gente, eu peço que vocês aprofundem o conhecimento de vocês, se embasem em outras coisas, tá? Para estar respondendo também essas questões. Por exemplo, leiam artigos, assistam outras aulas de outros professores. No YouTube tem várias aulas sobre cinética química, tá? Provavelmente vocês têm algum livro de química em casa do segundo ano, leiam este livro, tá certo? Sobre o conteúdo de cinética química. A segunda questão, ela diz o seguinte: conceitue velocidade instantânea. E aí, pessoal, vocês saberiam conceituar velocidade instantânea? Vocês saberiam me dizer o que é velocidade instantânea? Bom, gente, velocidade instantânea é o valor para o qual tende a velocidade média quando os intervalos de tempo vão se tornando cada vez menores. A questão 3, ela diz o seguinte: a relação a seguir mostra a variação da concentração de uma substância A em função do tempo em uma reação química. Aí ele dá a reação química, né? E pergunta o seguinte: qual será o valor da velocidade média da reação de A correspondente ao intervalo entre 4 e 14 minutos? Então, pessoal, vejamos. Vocês lembram que na aula passada eu falei sobre a velocidade média de uma reação química e mostrei para vocês a seguinte fórmula: velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Mas eu falei para vocês que este ΔS na química seria substituído por um delta colchetes, ou seja, delta concentração. Pois é,
Eu falei também que essa concentração seria a concentração final menos a concentração inicial. E o tempo, a mesma forma, o tempo final menos o tempo inicial. Pois é. Vocês agora irão aplicar, tá, esses números, esses dados, na seguinte forma. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui velocidade média igual. Quem é o meu delta concentração final? Ora, professor, ele falou que está no intervalo de 4 e 14 minutos. 14 é meu tempo final, tá? Então, vai ser o quê? 0,3. Quem é o tempo inicial? Não é 4? Menos 4,3, tá? Dividido por quem? O tempo final, 14 menos o 4, tá? Então, vocês irão aplicar nessa formulazinha, tá? Irão resolver as subtrações e, posteriormente, fazer a divisão e irão encontrar o resultado, tá? De antemão, tá? Vocês vão fazer esse cálculozinho na calculadora, mentalmente. Mas, de antemão, eu falo para vocês que, substituindo, fazendo a divisão, o resultado dará 0,4 mol por litro por minuto. Bom, esta quarta questão, ela é uma questão da PUC Campinas, São Paulo, tá? Então, gente, considere as duas fogueiras representadas abaixo. Trouxe aqui a imagem de duas fogueirinhas feitas lado a lado, com o mesmo tipo e quantidade de lenha. Então, gente, a questão quer saber qual a rapidez da combustão da lenha, tá? Onde será maior, tá certo? Se é na fogueira 1 ou se a combustão será maior na fogueira 2. Bom, gente, para resolver esse tipo de questão, vocês devem lembrar do que já foi falado nesta aula sobre superfície de contato. Então, eu peço que vocês revejam o conceito de superfície de contato, tá certo? Revejam este conteúdo para poder resolver esse tipo de questões, tá certo? Mas, pessoal, o que vai acontecer? Essa combustão ela será maior na fogueira 2. Mas, professor, por que será maior nessa fogueira 2? Gente, essa resposta será bem simples. A combustão será maior na fogueira 2, pois a superfície de contato com o ar desta fogueira será maior, tá? Percebam até aqui as madeiras espalhadinhas, espaçadas, do que na fogueira 1, tá bom? Então, pessoal, é isto. Nossa aula vai ficar por aqui, tá certo? Na próxima aula, daremos continuidade ao nosso assunto de cinética química, tá? Então, pessoal, desde já desejo bons estudos para vocês. Tá? Eu espero e peço que vocês continuem mantendo os cuidados, até porque ainda estamos, né, vivendo a pandemia da Covid-19. Usem máscara se forem sair de casa e, por favor, evitem aglomerações. Então, um forte abraço e até a próxima aula.